Shalom, seja muito bem-vindo ao nosso canal Instituto da VAR. Nós estamos trabalhando uma série de instruções sobre o poder das palavras. Se você não assistiu ao primeiro episódio, volta lá e assista, porque com certeza vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Aproveita e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que todas as vezes que lançarmos um vídeo novo você possa ser notificado e acompanhar aqui conosco as instruções e o conteúdo que nós vamos liberar. No vídeo de hoje, o episódio 2, nós vamos trabalhar sobre quando as palavras estão trabalhando contra nós. Talvez você esteja orando, talvez você esteja jejuando, talvez você esteja buscando a Deus sobre algo, mas se as suas palavras estiverem desalinhadas, elas podem estar trabalhando contra você. É muito importante entendermos como as palavras podem trabalhar contra nós para evitarmos isso. Fica comigo até o final, porque você vai entender que existem palavras que elas trabalham contra nós e nós precisamos entender para abandonarmos essas palavras e usarmos as palavras que vão ativar a ação de Deus na nossa vida e não a ação do diabo. O primeiro tipo de palavra, e estou aqui com a minha Bíblia já aberta, e eu já quero compartilhar com você o texto que está escrito em Números 14, nós leremos o verso 27 e 28. E nós já vamos entender o primeiro tipo de palavra que pode trabalhar contra nós. Está escrito assim: até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações, guarda isso. Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente a mensagem do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas palavras. Olha só, esse texto nos mostra claramente que a reclamação, a murmuração, elas trabalham contra nós. Nesse contexto, o povo de Israel havia recebido uma promessa de Deus que eles sairiam do Egito, atravessariam o deserto e entrariam numa terra que o Senhor os prometeu que os colocaria ali. Uma terra abençoada, uma terra próspera, onde eles seriam felizes. Mas no meio do caminho, eles saíram muito bem do Egito, porém no meio do caminho, enquanto ainda estavam no deserto, eles cederam à tentação da reclamação e da murmuração. E isso abriu brechas espirituais, portas espirituais para que fossem afetados com enfermidades, para que demorassem naquele trajeto, né? E para que perdessem o acesso à terra prometida. Isso tudo por causa da murmuração. Esse texto que lemos fala exatamente do momento em que o Senhor Deus decreta falência daquele povo, no sentido de herdar, né? Aquela geração não herdaria a terra prometida, e o que os fez perder essa bênção foram as palavras que saíam da sua boca. Nesse mesmo capítulo, no início dele, mostra o que o povo falava. As pessoas começaram a reclamar, as pessoas começaram a falar uns com os outros. Antes a gente tivesse ficado no Egito. Pelo menos lá a gente tinha cebolas. A gente vai morrer aqui. Deus nos trouxe aqui para morrer? Será que vai ser tudo difícil? Não vai dar certo, nós não vamos chegar na terra prometida. Vamos escolher outro líder e voltar para o Egito. E o Senhor ouviu todas aquelas palavras. Nós vimos no capítulo 1, né, no primeiro episódio, sobre o poder das palavras, que as nossas palavras criam realidades. Somos a imagem e semelhança de Deus. E aquelas palavras de murmuração, elas não foram neutras e criaram exatamente a realidade que eles proclamaram. Deus decretou. No final do verso 28 de Números 14 diz assim: juro, isso o Senhor dizendo,
que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. O verso 29. Os vossos cadáveres tombarão nesse deserto, todos vós, os recenseados, todos os alistados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E o Senhor continua dizendo, depois você pode estudar esse texto, e você verá como Deus ficou tão irado com a reclamação, com a murmuração daquele povo. E as palavras deles criaram a realidade que eles viveram. Eles morreram, aquela geração inteira, exceto estes que o Senhor falou, porque eles não murmuraram. Uma geração inteira morreu no deserto, exatamente como eles falaram. Não foi isso que eles disseram? Nós vamos morrer aqui. E o Senhor disse, assim como vocês falaram, vocês vão ter. Então a murmuração e a reclamação são palavras que podem trabalhar contra nós. É muito importante nos policiarmos, principalmente nos momentos de pressão. O povo, o momento que eles foram testados, foi justamente no meio do deserto. Muitas vezes nos momentos onde estamos vivendo desertos na nossa vida, seja de qual for a área, afeta o nosso emocional e nós somos tentados a reclamar, a murmurar, a falar sem pensar. E talvez hoje você esteja vivendo situações de derrota, de escassez, de enfermidade, de problemas que talvez seja a manifestação das suas palavras ontem. Pensa nisso. Talvez você está pedindo a Deus soluções, mas durante o dia as suas palavras são de murmuração, são de reclamação, são desabafos disfarçados, né? Muitas vezes nós nos sabotamos achando que estamos só desabafando, mas estamos murmurando, reclamando. E por isso muitas pessoas ficam presas em situações e não saem delas, por não saber o peso da murmuração. E que a murmuração, a reclamação, ela trabalha contra o ser humano. Então, vigia. Será que você está reclamando? Coloca aqui nos comentários. Essa palavra tem te confrontado? Você percebeu alguma área que talvez as suas palavras estejam trabalhando contra você? Porque você está murmurando e criando realidades ruins, realidades contrárias? E muitas vezes nós precisamos nos policiar porque parece que é só um desabafo. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu falo isso porque é verdade. Eu sou sincero, né? E vão verbalizando e criando ali circunstâncias. Ah, não, eu só tô comentando. Nenhuma palavra é neutra. Guarda isso. Nenhuma palavra é neutra. Ou você constrói uma realidade positiva, ou você vai construir uma realidade de morte. Não foi isso que nós estudamos no episódio anterior? O poder da vida e da morte está na nossa língua. Aqueles que têm a habilidade com as palavras de criar realidades positivas de bênção, que vão desfrutar do seu fruto, do fruto da palavra. Então, a reclamação constante, ela cria aquela realidade. Além de de tornar a atmosfera onde a pessoa está insustentável e pesado, né? Porque é horrível conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo. E se você é essa pessoa, decida hoje, eu vou mudar. Eu tenho me visto reclamona, mas hoje eu decido mudar. Porque a pessoa que reclama muito, ela pesa o ambiente e pesa não só no emocional do contexto onde ela está ali, mas também espiritualmente, porque ela começa a criar aquela realidade. E tem gente que fala assim, pra mim nada dá certo. Sabe, tudo tá difícil, tá tudo pesado demais, a minha vida é só luta.
É tanto sofrimento, cada hora uma situação, eu sou sempre esquecido, o meu salário não dá para nada, é a conta de entrar e sai tudo. Tem pessoas que estão reclamando sobre tudo. Esse menino, sobre os filhos, sobre o salário, sobre o marido, sobre a esposa, sobre tantas situações, e não tem a consciência que isso está gerando realidades. As palavras podem estar trabalhando contra essa pessoa. Tem pessoas que maldizem a si mesmos, maldizem o trabalho, maldizem a sua própria inteligência. Tem gente que fala, eu sou burro, eu não aprendo. Eu não vou conseguir porque eu nasci assim. A minha família, todo mundo é assim. Tem pessoas que se apropriam de doenças. A minha Joanete, a minha pressão alta. Olha só, as palavras criando realidade. Então, se você, além da murmuração, está tomando posse de enfermidades, tomando posse de problemas, decida hoje abrir mão. Amém? Então, coloca aí nos comentários. O que está fazendo sentido para você? Tem pessoas que estão arraigando enfermidades porque não estão prestando atenção na fala, como nós falamos aqui. Pessoas que estão tomando posse de problemas, né? Então é importante nós termos essa consciência, porque a morte e a vida estão no poder da língua e nós precisamos gerar frutos de bênçãos. Sabe, pessoas muitas vezes decretam maldições sobre situações sem ter a consciência. Porém, o mundo espiritual, ele não respeita se é criança, se é idoso, se não sabia ou se sabia. As leis espirituais, elas são cumpridas. E as palavras contrárias, as palavras de murmuração, as palavras de maledicência, as palavras de maldição, o mundo espiritual vai pegar porque existiu ou a pessoa deu uma brecha, uma legalidade. E o mundo espiritual é legal. Legal não no sentido de joia, de ser interessante, não. No sentido de existir leis. E se o Senhor falou que a nossa palavra ela pode criar bênção ou maldição, ela pode criar bênção ou maldição. Existe esse poder. E pela legalidade, Satanás pode usar as palavras que estão saindo da sua boca para criar realidades contra você mesmo. Pessoas que dizem mal sobre o cônjuge, sobre o casamento, esse casamento não tem jeito, esse meu filho é assim mesmo. Tem pessoas que vão até Deus e pedem, Deus, muda o meu filho, mas aí quando vai conversar com o vizinho, fala, esse menino não tem jeito, esse menino não vai dar em nada. Ou na hora da pressão, na hora da raiva, fala errado. E essas pessoas nunca conseguem avançar. Não adianta levarmos a Deus em oração e durante o dia falarmos errado. Precisa ter um alinhamento, né, entre a nossa fala e as nossas orações. Porque senão, como o livro de Tiago nos diz, né, fica como uma onda, né? Fica como uma onda, vai e volta. A Bíblia nos mostra que as palavras não são neutras. Então, vigie para que você não dê lugar ao diabo. Esta é uma instrução clara. Não deis lugar ao diabo. E muitas pessoas estão dando lugar ao diabo com as palavras erradas. Reclamação, murmuração, palavras malditas no sentido de serem mal colocadas ou no sentido de trazerem maldições também. Então, vamos nos policiar e vamos orar para que o Senhor coloque guardas à nossa boca. O rei Davi, ele tinha consciência de que as palavras, elas são importantes e precisam ser ditas para construir a nossa realidade de forma proveitosa. E em uma das suas orações, em um dos seus salmos, ele diz, Senhor, põe guardas à minha boca, para que eu não peque contra o Senhor. Então, que nós possamos
reconhecer também o nosso padrão de fala. Será que eu tenho murmurado? Será que eu tenho reclamado? Será que eu tenho culpado a Deus sobre os problemas que eu tenho passado? Será que da minha boca tem saído palavras de derrota, de escassez, de problema, de enfermidade? Será que da minha boca tem saído palavras de maldição contra mim mesmo, contra a minha casa? Então faça essa análise. Faça essa análise e reconheça aonde você tem falhado nas suas palavras. E depois disso, você vai, a partir de hoje, trocar as falas erradas por frases que construam uma realidade correta. Então, ao invés de vocês falar assim, eu nunca vou conseguir isso, não, você vai falar assim, eu vou conseguir porque o Senhor vai me ajudar. Deus está trabalhando em mim e vai dar certo. Mesmo que você veja um cenário improvável, não fale aquilo que você vê, declare aquilo que vai ser bom, ainda que pareça que não vai dar certo. Mas se a palavra diz que nós podemos construir realidades positivas, então vigie as suas palavras. Sabe, talvez o filho é aquela criança agitada, e ao invés de você falar que menino danado, esse menino não para quieto, você fala, esse menino, ele tem uma energia incrível, esse menino vai vencer na vida, porque nada para ele, né? Ou se ele é muito insistente, ao invés de você dizer, esse menino me perturba, esse menino não me deixa em paz, você vai falar, esse menino é persistente, nada vai parar ele, porque ele tem uma persistência sobre-humana. Então nós vamos mudando a nossa fala para construir uma realidade ao nosso favor e não contra nós. Fez sentido para você? Onde? Coloca nos comentários aí. Fez sentido? Você percebeu algo que você pode melhorar na sua fala? Você percebeu aonde você está murmurando ou em qual área você está tropeçando nas palavras? Então comente aí e vamos caminhando junto neste aprendizado. E eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração nós vamos pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes nós, ao invés de cooperarmos com o Espírito Santo, demos lugar ao diabo com as nossas palavras. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ore assim comigo. Eu renuncio agora todas as palavras malditas, toda a murmuração, toda a reclamação, toda a palavra errada contra mim, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra a minha vida profissional, contra as minhas finanças, contra a minha saúde. Eu te peço perdão, Pai, porque eu não tinha consciência de que as minhas palavras traziam em existência a realidade de como elas foram proclamadas. Mas agora eu peço ao Senhor perdão e renuncio a toda murmuração, toda reclamação e toda palavra maldita na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. E se você lembrar de alguma área específica, declara ao Senhor. E em nome de Jesus, nós quebramos agora toda palavra negativa, palavra de murmuração já liberada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se essa palavra te edificou, eu queria que você colocasse aqui e não deixasse de seguir o nosso próximo vídeo, que será, nós falaremos sobre como quebrar as palavras malditas ou negativas já liberadas por você mesmo ou por alguém contra você. Então continua nos seguindo, deixe aí o seu gostei, né? E vamos seguindo no aprendizado da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.